Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Matheus e a gente já entendeu um pouco sobre públicos, criação de conta, gerenciador de anúncios, gerenciador de negócios. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre a estrutura de uma campanha. Matheus, como que funciona de fato uma campanha? Vamos lá. Funciona exatamente assim. Isso é uma campanha. Dentro de uma campanha existem conjuntos de anúncios, dentro dos conjuntos de anúncios existem anúncios. Mas como assim? Por que que é assim? Vamos lá. Na campanha, a gente vai definir algumas coisas, no conjunto de anúncio outras e nos anúncios outras coisas. De forma estruturada, a criação acontece passo a passo. Agora vamos lá, o que que a gente define na campanha? A gente vai definir o que a gente quer como resultado principal. A gente vai definir o objetivo de campanha. Existem vários, a gente vai explicar isso mais tarde. Mas quais são eles? Você pode escolher só panfletagem, só aparecer para todo mundo. Você pode escolher fazer com que a pessoa veja seu vídeo. Você pode escolher com que otimize para compras, para cadastros. Você pode mandar mensagem no WhatsApp, campanha de mensagem. Então você vai escolher o objetivo primário e o orçamento, tá bom? Você também escolhe, entre aspas, o tipo de leilão, mas eu não recomendo que você mude não, deixa padrão como tá mesmo, tá? Depois, a gente vai definir as coisas no conjunto de anúncios. Matheus, o que é um conjunto de anúncios? No conjunto de anúncios, presta atenção, na campanha a gente define o objetivo principal. No conjunto de anúncios, a gente vai definir o objetivo secundário. Como assim? Por exemplo, uma campanha de conversão para compras. O tipo de campanha, ou seja, conversão, a gente define na campanha e o objetivo de compras a gente define no conjunto de anúncios. Após isso, a gente vai definir o término e o início da campanha, tá? A gente pode colocar limite de gastos se a gente quiser. Também é importante dizer que você pode definir orçamento a nível de campanha e a nível de conjunto. O famoso ABO e CBO. CBO é orçamento a nível de campanha e ABO é orçamento a nível de conjuntos. É muito simples de entender isso. Se eu escolho por CBO, que é o orçamento a nível de campanha, o Facebook vai escolher como distribuir a verba. Ele pode colocar, vamos supor que seja R$ 10 ao dia. Ele pode colocar 8 aqui, 3 aqui, 8, aí não dá 10, né? Por favor, a matemática tá ruim. 8 aqui, 2 aqui e 0 aqui. Entendeu? Ele pode distribuir da forma que ele quiser. Agora, se eu escolho a conjunto de anúncios, eu coloco que vai ser 3 aqui e 4 aqui, por exemplo. Lembrando apenas que o investimento mínimo por conjunto de anúncios é de $1. Tá? Não necessariamente é em dólares que você paga, mas é o equivalente a $1. Então você tem que pagar no mínimo 5,50 mais ou menos por conjunto de anúncios para estar apto a anunciar. Então presta atenção, se o seu orçamento total for R$ 10 por dia, você vai ter a possibilidade de anunciar só para 1 ou 2 conjuntos de anúncios, dependendo da variação do dólar. Então, além disso, né, entendendo esses pequenos pontos, além disso, além de você definir o objetivo secundário, término, início, alguns limites, tá? Você também consegue definir o seu público, então aqui você consegue definir se vai ser um público personalizado, se vai ser um semelhante. Existe um terceiro tipo de público que a gente não encontra lá onde a gente criou os públicos, a gente vai encontrar apenas no conjunto de anúncios, que são os públicos de interesses. Pessoas que têm interesses em determinado tipo de coisa, determinado tipo de atividade, determinado tipo de ação. Então você pode escolher públicos frios que ainda não te conhecem, baseado nos interesses delas. Então, por exemplo, pessoas que têm interesses em marketing digital, pessoas que estão na faculdade, pessoas isso, pessoas aquilo. Existem infinitos interesses e a gente vai ver isso de forma detalhada quando a gente de fato entrar na ferramenta, tá bom? Bora lá! Além disso, a gente define região dos anúncios, a gente define idade, gênero, a gente vai definir se você quer anunciar para páginas e assim por diante. Ou seja, você pode anunciar para pessoas entre 18 e 24 anos, que são mulheres, que moram em tal cidade, tá bom? E que têm interesse em tal coisa. A gente tem toda essa possibilidade de segmentação. Além disso, você também vai definir posicionamentos,
tá bom? O que é um posicionamento? É aonde aparece o seu anúncio. Feed do Instagram é um posicionamento. Stories do Instagram é outro posicionamento. Feed do Facebook outro. Stories do Facebook é outro. Feed de vídeos é outro e assim por diante. Você também pode escolher o dispositivo aqui no conjunto de anúncios. Você pode escolher só para Android, só para iOS, para os modelos de Android ou iOS. Então, ou seja, as possibilidades são infinitas. Então você vai definir isso nos conjuntos de anúncios e por último, nos anúncios, a gente define qual é o criativo. Matheus, o que é criativo? Criativo é o conjunto de imagem ou vídeo ou carrossel, texto, título e link. Ou sem link também é possível em alguns objetivos de campanha. Ou seja, é o conjunto do qual a pessoa verá. Então é aqui que acontece, é só aqui no final que acontece a construção do anúncio como um todo, tá bom? Então ali você vai definir a imagem, o texto que vai em cima, no caso do Facebook, ou embaixo, no caso do Instagram, o título, o botão de chamada à ação, você vai definir também qual que é o site para onde ele vai ir, e assim por diante, beleza? A gente vai ver agora na prática dentro da ferramenta, mas é muito importante você entender como que funciona a estrutura, beleza? Espero que você tenha gostado. Faça na prática, fuce a ferramenta, não deixa para depois, tá bom? Espero que você tenha curtido, um grande abraço e até mais.